tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores, boa tarde à turma de Baixa Grande do Ribeiro, de Landry Salles, de Picos. Nossa boa tarde aí para a professora Sandra Mota acompanhando a gente também. Nossa boa tarde aí para as turmas que estão acompanhando pelo YouTube, né? Jusilene Lima, boa tarde para vocês também, tá? Que está acompanhando pelo YouTube. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso breve histórico das teorias da administração. E olha aí o nosso roteiro de aula que nós estamos aí para vocês. Olha só, continuando o breve histórico, a parte 3, nós vamos ver a ênfase no ambiente e a ênfase na competitividade. Tá? E o nosso objetivo é definir as diferentes eras da organização e também descrever a teoria, as teorias administrativas, prescritivas e normativas e as teorias administrativas, descritivas e explicativas. Também nós vamos ver aí, fazer uma revisão de alguns pontos, ver teorias e aplicações práticas. Tá? Como recomendações para vocês de referências bibliográficas, a gente tem aí o Fundamentos da Administração do Chiavenato e temos também Fundamentos de Administração de Maximiano. Existem outros? Existem uma série de outros. Ao final a gente apresenta uma lista maior para vocês. Mas esses aí já são referências muito boas. Boa tarde aí a turma de Landry Salles também. Para vocês o nosso boa tarde. E vamos que vamos conhecer aqui. Né? No primeiro momento, pessoal, é o seguinte. Para que a gente possa desempenhar nossas funções de administração e compreender bem como é que funciona a administração, é importante que a gente conheça as teorias e seus estágios. E veja só, nós tivemos aí teorias desenvolvidas desde o começo do século XX, lá 1900, 1906 tal. Começamos ali com as teorias lá de Taylor e viemos uma série de outras teorias, cada uma com enfoque específico em uma parte e na realidade, nós podemos dizer assim, todas essas teorias, elas têm seus aspectos válidos ainda até hoje, nenhuma delas está errada, mas também não podemos dizer que elas se aplicam a todos os casos. Nós vamos ter casos diferentes que vão ter a aplicação dessa teoria. O importante é saber que essas teorias, para que elas sejam adequadas, elas têm que exprimir a realidade na prática e favorecer uma melhora. Recentemente, nós tivemos notícias aí, né, se percebeu que o complexo, que as organizações vivem num mundo bastante complexo, um contexto de multiplicidade de organizações, e que estão enfrentando forças que provocam mudanças tanto no ambiente como no meio corporativo. E assim, é nesse meio que as organizações funcionam. É com concorrentes, pressões de governos, pressões da sociedade e tudo mais. E é assim que nos vem a ideia de um sistema, de um ambiente em como um sistema aberto em que as organizações retiram suas entradas e depositam suas saídas num complexo e constante intercâmbio. Assim, nós temos aí duas teorias que têm esse enfoque. A teoria de sistemas e a teoria da contingência. É o nosso trabalho de hoje, trabalhar com vocês essas duas teorias. Então, começando a falar com vocês sobre teoria de sistemas, está aí uma imagem representativa para a gente da teoria de sistemas. Por si só, ela já fala, né? Veja aí, ó, que nós temos cliente, temos indústria, temos comércio, muitas outras coisas, né? E também trouxe para vocês aí, ó, uma linha do tempo dos pensadores da área da teoria de sistema, começando lá desde 1930 até os dias atuais, 1974, e chegando até aqui nos dias atuais com esse pensamento. Veja que nós temos aqui no meio o Bertalanffy, Ludovic von Bertalanffy, que nós podemos
considerá-lo como o precursor dessa teoria de sistemas. Ele é um biólogo, filósofo austríaco, tá, de Viena, e ele fez uma publicação, das suas ideias e criou também a Sociedade para a Pesquisa de Sistemas, Geral de Sistemas. Então, ele é um fundador aí dessa sociedade que fala da teoria geral de sistema, né? Isso lá na década de 1920, né? Ele fez isso. Em 1954, ele formaliza isso. 1960 é um marco também na teoria do sistema, onde se foi mostrado que a organização vive num ambiente, vive e opera em um ambiente em que recebe insumos, como entradas, aí temos matéria-prima, energia, informações, tecnologia, pessoas e um monte de coisas, e coloca de volta nesse mesmo ambiente, que são as suas saídas, produtos, serviços e energia e informações. Esse ambiente, que nós também chamamos aqui, podemos chamar de mercado, as organizações se relacionam e se interagem desse ambiente. Essas organizações, elas tanto influenciam, são influenciadas e têm uma certa dependência desse ambiente. Assim, nós podemos visualizar as organizações operando num ambiente dependente desse ambiente, onde ela obtém seus insumos para colocar seus produtos e serviços. Veja que, se a gente, vamos traduzir isso aqui, tá? Boa tarde, a turma de Joca Marques aí, entrando aí também, Francinópolis, boa tarde para vocês também, tá? E veja só, vamos colocar essa questão de uma maneira assim bastante simplesinha para vocês verem o quanto as organizações dependem do ambiente. Provavelmente, aí em Joca Marques, em Baixa Grande do Ribeira, Francinópolis, Landry Salles, né? E aqui em Teresina também, nós temos a famosa panificadora, a padaria. Não é isso? Veja só, a padaria pode ser considerada uma organização que interage com o seu ambiente e depende dele. Ô, professor, a padaria aqui da minha cidade não depende desse negócio, desse tal de ambiente, não. Aqui o negócio aqui é diferente. Aqui a nossa padaria, aqui ela compra farinha, compra fermento, mistura e faz o pão, fica bom, né? Vocês perceberam que, dá para vocês perceberem, que nosso querido aluno que falou aí que não tem dependência, ele falou algumas coisas que mostram a dependência da tua panificadora. Ele não disse que compra farinha e fermento? E essa farinha e fermento está onde? Está no ambiente, nos fornecedores. Então, provado para vocês que existe essa inter-relação de dependência. Agora, nós temos aí, quando falamos de sistemas, nós temos aí algumas características de sistemas que são muito importantes conhecer. Uma delas está relacionada com o globalismo ou holismo, que nós temos aí a totalidade, ou seja, o conjunto como um todo. Esse conjunto, pessoal, na verdade, nós temos assim, ele constitui um todo que é diferente das suas partes ou da soma de suas partes. Vamos pegar um exemplo lá da química. Vamos pegar um exemplo da química para vocês entenderem, e também da biologia, para a gente entender também essa questão da totalidade. Veja só, todo mundo, né, eu creio que aí, sem exceção, todos conhecem a água. É isso? Vamos lembrar lá da tia Teteca, professora de química, que falava lá das ciências da natureza, né, que falava lá da água, e disse que a água é composta de 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, o H2O. Veja só, a água em si, nós temos essa água e nós podemos encontrar a água com suas características peculiares, translúcida e tal, mas podemos encontrar a água no seu estado líquido, sólido
e também gasoso, que é o vapor d'água. Veja que a água tem as características específicas, né? Tem características bem peculiares e que é diferente de cada uma de suas partes. Então, as características da água, se vocês forem lá fazer uma revisão de química, vocês vão ver que as características da água tá lá. Ela pode ser líquida, pode estar no estado sólido, pode estar no estado gasoso, e ela tem as características bem específicas. Mas se nós separarmos o hidrogênio e o oxigênio, nós não temos mais a água. Nós temos o hidrogênio, que tem as características próprias, e tem o oxigênio, que tem suas características próprias. Assim, quando nós falamos de totalidade, nós estamos dizendo que a organização ela se mostra no estado molar e não no estado molecular. Então, aqui é onde nós colocamos que ela deve ser visualizada como uma entidade global, como um todo. A outra característica do sistema sistêmica que nós temos é o propósito. Nós não falamos das partes, então essas partes compõem um todo, não é isso? Mas só que assim, a visão mesmo, o propósito das organizações, tá? Mostra que é a função. Né? Veja só, todas as organizações elas têm um objetivo ou um propósito próprio. E esse propósito, nessa visão, é a função que a organização mostra, e não a sua estrutura. Vamos buscar também agora um exemplo lá da biologia, lá do ensino médio. Sempre vai sair a tia Teteca, né? Professor? Não, é porque foi uma professora que marcou muito na minha formação ainda no ensino fundamental e médio, a tia Teteca. E ela falava lá das partes do corpo humano. E dentro das partes do corpo humano, nós temos aqui uma função do aparelho respiratório que o importante não é o pulmão, o importante não é a função que esse pulmão tem para o corpo humano. É a função do sistema circulatório, é a função do sistema ósseo, é a função do sistema nervoso que importa. E esse conjunto de funções que são exercidas por esses sistemas que compõem esse sistema maior que é o corpo humano, é o que importa. Professor, o que tem a ver esse negócio aí de corpo humano com a empresa? Vamos imaginar um paralelo entre uma empresa e um corpo humano. Vamos imaginar que nós temos alguns sistemas dentro das empresas e, em paralelo, temos o sistema do corpo humano. Vamos imaginar o seguinte. Aí vocês podem escolher qual sistema vamos. Vamos pegar aqui, por exemplo, lá o setor financeiro da empresa. O setor financeiro da empresa pode ser comparado... não vamos entrar no mérito, né? Não, mas assim, pode ser comparado, por exemplo, ao sistema respiratório. O sistema digestivo nosso, que está lá, né, intestino grosso, estômago, tudo mais, está relacionado, por exemplo, com o sistema de produção. Professor, mas tem que... Não, isso é só de ponto de vista didático, fazendo esse comparativo para vocês verem que é o todo. E assim por diante, nós temos sistema de produção, marketing, tudo. E podemos fazer comparativos entre essas áreas, né, das empresas com o corpo humano, com o sistema do corpo humano. E veja que no corpo humano, nós temos lá o sistema respiratório, o sistema circulatório, todos eles têm funções determinadas que são relevantes para que o organismo, o ser humano, funcione bem. E assim, nas empresas também, nós temos lá o setor financeiro, o setor de produção, o setor de marketing, e setor disso, setor daquilo outro, e tal, e tal. Todos eles compõem um todo e todos eles têm em função. Agora, quando a gente fala assim que o que importa é a função e não a estrutura, imagine só que na estrutura nossa, que na estrutura
da nossa empresa, o setor financeiro, nossa área, né? O setor financeiro pode ter como sua estrutura em pessoas aí, ter lá, como estrutura, pode ter computadores, pode ter 2, 3 computadores, pode ter 2, 3 funcionários, mas o que importa não é a quantidade de pessoas ou a quantidade de máquinas que tem, a estrutura que tem esse setor financeiro. O que importa é a sua função. Realizar a atividade financeira. Regrar isso para mais ou para menos a quantidade, isso aí é a atividade do administrador, saber como é que ele vai dosar as quantidades. Mas para nós importa aqui, nesse estudo, que é a função que é mais relevante em função da estrutura. E também, quando nós falamos das funções, são todas as funções de todas as áreas da organização que formam a totalidade. Mas também nós podemos separar os sistemas em dois tipos, por alguns tipos de sistema. Vamos colocar, primeiro momento, a constituição do sistema como sendo um sistema físico concreto, que esse sistema físico e concreto ele é composto dos equipamentos, máquinas, objetos, coisas, e é o que a gente pode chamar de hardware. E nesse sistema, nós podemos descrever em termos quantitativos e de desempenho. O computador tem uma capacidade de processamento de tantos, não sei o que, tem tanto de memória, não tem isso? A máquina empacotadeira, ela consegue empacotar não sei quantos pacotes do produto em tantas horas e tal. Isso é a parte física. Mas também nós temos a parte conceitual, abstrata, que assim, nós vamos ter os conceitos, as teorias, as filosofias, os planos, hipóteses e ideias. Aqui, nós estamos falando da parte software, a parte intangível, que é a técnica, é o pensamento das pessoas que fazem mover e moldar todo o funcionamento das organizações. Então, temos esses dois aspectos do sistema. A parte máquina e a parte conceitual. Também nós podemos considerar os sistemas em sistemas abertos e sistemas fechados. Vamos conversar aqui primeiro, rapidamente, sobre sistema fechado. Aqui, pessoal, nós poderíamos dizer assim, é um sistema que não tem influência e nem influencia o meio ambiente. Aqui, destaco para vocês que, assim, a rigor mesmo, eu, pelo menos, não conheço um sistema totalmente fechado. Mas essa conceituação continua, porque, veja só, quando nós temos para realizar algum experimento, os cientistas para realizar determinados experimentos, e aí eles conhecem, tem uma parte conhecida, do intercâmbio que ocorre entre as matérias e energia, com o meio ambiente. E assim, é que ele tendo esse conhecimento, ele consegue realizar experimentos. Ô professor, explica esse negócio direito aí, que eu não estou entendendo nada não desse negócio de sistema fechado, que não existe e agora existe. Conta esse negócio direito aí. Vamos ver. Normalmente, vamos dizer, os sistemas eles estão fechados. Mas imagina só que eu quero analisar o desempenho, de um grupo de pessoas em determinado lugar, em determinado ambiente. E aí vamos dizer assim, vamos analisar o desempenho de aprendizado dos nossos queridos alunos, professores. Queremos analisar o desempenho dos nossos queridos alunos. E aí eu tenho... quero analisar o desempenho. Mas aí eu tenho o quê? Todas as condições favoráveis, todas as condições que eu conheço dentro de uma sala de aula, clima, ar-condicionado, funcionando direitinho e tal. Aí eu quero testar se determinada item, se ele influencia ou não influencia no aprendizado. Vamos testar, por exemplo, a iluminação. As outras partes, todas vão estar funcionando perfeitamente. Ar-condicionado,
a carteira, ter o livro, né? Ter o caderno, ter a caneta, tem tudo. E eu vou variar. Então, eu tenho conhecimento de ter, que tem um livro, tem isso, tem aquilo. Eu vou variar somente, por exemplo, a iluminação. Então, eu vou aumentar a quantidade de lumes ou diminuir a quantidade de lumes naquele ambiente. Ou seja, mais claro, menos claro, escuro. E eu quero analisar o desempenho desses alunos no processo de aprendizado. Saber se esses alunos aprendem mais ou não. É claro que a gente vê que quando eu tenho um excesso de iluminação ou uma escassez enorme de iluminação, ou seja, brilho demais ou escuridão, queridos alunos vão ter dificuldade para ler, não vão? Provavelmente, se vão ter dificuldade para ler, vão ter menor desempenho. Então, é o que a gente chama aqui, que eu tenho um sistema mecânico, que eu controlo uma parte para avaliar uma outra. Mas, assim, a rigor, quando nós falamos de organização, só se vocês forem fazer um experimento desse tipo, né, de iluminação, como foi feito lá em Hawthorne, né, a experiência lá americana, na teoria das relações humanas. Somente nessas condições eu vou ter sistema fechado. Então, vamos partir para a gente conhecer a questão do sistema aberto. Veja só, quando nós falamos de sistema aberto, nós estamos colocando que há um intercâmbio com o ambiente. E nós vamos ter aí inúmeras entradas e saídas, trocando matéria, energia, técnicas e tal, e que as organizações precisam estar adaptadas ou se adaptarem para conseguir sobreviver e se ajustar constantemente às condições do meio. Então, ela tem que se ajustar, reajustar constantemente. E é essa adaptabilidade que leva a empresa a um processo de aprendizagem e auto-organização. Então, nós temos aí um sistema aberto. Vamos avançar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais a respeito desse sistema. Vamos colocar aqui quais são os parâmetros que a gente tem, né, do sistema. Vamos conhecer o seguinte, que todo o sistema, nós temos uma parte que nós chamamos aqui de entradas ou insumos. E aqui, pessoal, é o material que serve para dar o arranque ou começar a funcionar as operações nas organizações, nas empresas. Então, de posse desses materiais, no input, ou seja, lá na nossa padaria, entra a farinha, fermento, as pessoas para trabalhar, tudo mais. Entra esses materiais num processo de transformação, que aqui, pessoal, nós vamos estar mexendo com a farinha, com o fermento, para transformar em pão. É o processo de transformação aqui, para entregar um produto final. Mas entrou-se a farinha, entrou o fermento, foi processado e agora nós temos a saída. O que é a nossa saída? É a consequência que nós temos do nosso trabalho da entrada dos insumos e o processamento que vai transformar a farinha, o fermento, em pão. Boa tarde, Natalice, Guilherme. Boa tarde, José, também, aí acompanhando pelo YouTube. Então, feito isso, nós temos as entradas e saídas. Mas só que acontece o seguinte, pessoal, nem tudo acontece de forma perfeita. Ou mesmo que aconteça perfeito, nós trabalhamos em organização com planejamento e para que a gente possa saber se o que nós planejamos está acontecendo de acordo com o planejado, nós precisamos do nosso feedback ou uma retroação, que nada mais é do que eu comparar o nosso produto final com o que foi planejado. Voltamos ao nosso caso, na nossa padaria, e veja que estava programado para fazer pão massa grossa. É aquele pão francês, né? Apelidado aqui na região norte-nordeste de pão massa grossa. Brasil afora tem outros nomes, mas vão ficar com massa grossa. Então estava programada a produção de pão massa grossa. E eu vou pegar o resultado final lá do processo produtivo e ver o que está saindo. Está saindo pão massa fina, professor.
não estava programado para massa fina. E é isso que serve o feedback, para saber se nós planejamos produzir pão massa grossa, mas está saindo, a produção está mandando pão massa fina, ou pão de hambúrguer, ou pão de forma, né? Não foi o planejado. Então, eu tenho que saber se a saída está sendo de acordo com o que foi imaginado. E isso nós podemos dizer que o feedback, a retroação, tem o objetivo de controle. Né? Controle ou monitoramento do sistema. E é nesse ponto que, à medida que nós controlamos ou monitoramos o que está acontecendo no nosso sistema, nós podemos fazer algumas correções. Mas também, né, nós sabemos que essa organização ela não está aí fechadona tal, e ela está envolvida em um ambiente. Né? Muita gente chama de meio ambiente. Eu vou chamar só de ambiente, pessoal, porque dizer meio ambiente até seria redundante, né? Pô, se é um ambiente, já é o meio. Então, não preciso ser redundante para colocar. É nesse ambiente em que as organizações conseguem seus materiais, suas matérias-primas, suas tecnologias, para realizar as suas atividades. Então, e esse ambiente em interação contínua é que vai colocar a empresa sujeitas a alterações e mudanças. Né? E é nesse ambiente que nós vamos continuar avançando o nosso estudo. E aí, montei para vocês aqui um esquema mostrando um ambiente de uma organização. Veja só, que nós temos um ambiente, eu estou chamando de ambiente externo, que é o que está fora da organização. Então, eu tenho aqui um ambiente externo. Nesse ambiente externo, nós temos fornecedores, financiadores, a própria comunidade, os concorrentes, os sindicatos, os clientes, os acionistas ou os sócios, o governo e outros mais. Eles fazem parte do ambiente externo. Agora vamos para o ambiente interno, onde, nesse ambiente interno, as organizações recebem suas entradas na forma de pessoas, matéria-prima, máquinas, equipamentos, ferramentas, tecnologia, instalações, tempo, energia, espaço, entre outros mais. Tudo que ela recebe necessário para a produção. Veja que aqui nós temos um processo de controle na administração que ele perpassa, inclusive, já logo na entrada. Professor, o controle não é só no final da produção, quando está o produto feito. Não, se você fizer isso, né, com certeza você pode ter muito prejuízo. Professor, como assim a empresa tomar prejuízo logo na entrada da coisa? Imagina, né? Imagina só. Você comprou matéria-prima, tá? Você foi comprar, vamos voltar ao nosso caso da padaria? Você foi comprar para fazer pão, você foi comprar farinha de trigo para produzir. E aí, na entrada lá, o fornecedor, em vez de mandar farinha de trigo, mandou fécula de mandioca, ou polvilho. O professor, a fécula de mandioca, pessoal, o polvilho é aquela que é usada para fazer tapioca, tá? É esse mesmo que a gente usa para fazer tapioca, pão de queijo, essas coisas. O bolo de goma, né? Esse aí. Então, não recebeu farinha de trigo para fazer o pão, recebeu fécula de mandioca. Então, não é adequado para fazer o pão. Existe uma técnica para usar. Para outros produtos pode ser perfeitamente usada a fécula de mandioca, tá? Não estou entrando nesse mérito. Ou então, você comprou uma ferramenta. Vamos dizer que essa ferramenta seria para apertar um parafuso aí de 3/4 ou alguma coisa assim. E vamos pegar de forma diferente, né? Fui comprar chave, essa chave de fenda, tem a chave de fenda, estrela e a torque. Eu fui comprar chave torque e o fornecedor entregou chave de fenda. O controle na entrada tem que detectar isso, porque senão lá na frente o problema está lá. E assim vai, né? E assim vai. Essa matéria-prima, essas pessoas, essa tecnologia, vai passar por um processo, né? Por um processamento.
E nesse processamento, nós vamos ter que idealizar, projetar o produto que nós vamos fazer, nós vamos desenvolver, vamos produzir, vamos utilizar comercialização, entregar, manter, conectar e atender os nossos clientes. E assim, nós temos esse processo de produção. Normalmente, pessoal, vocês vê isso aqui na indústria, né? É mais fácil. Mas também temos aí na agricultura, né? Você comprou semente, naquele controle, vamos botar a agricultura lá, comprei semente para milho, chegou semente de feijão. Diferente, né? E aí temos lá o nosso processamento lá na agricultura, arar a terra, semear, adubar e tal, você cuidar da planta, regar e tudo mais, até ter o produto final. E é isso que é o processo é o processamento. Nessa fase também temos o controle e o feedback, que é exatamente o seguinte, é para plantar, né? É para a mistura que tem que ser feito lá para fazer a parede da casa, 3:1, ou seja, 3 de areia, 1 de cimento para misturar para fazer a casa, fazer a massa para sentar o tijolo. É a proporção, né, para fazer o bolo, tem que botar, são 4 ovos para fazer um bolo, com tanto de farinha e tal, essas coisas, tanto de fermento e tal. E isso aí faz parte do processo de controle de produção, para ver se o processo de produção está acontecendo. E mais ainda, imagine, né, a encomenda é para fazer, né, bolo de chocolate. E aí a produção está fazendo bolo de baunilha. Não dá, né? Controle é exatamente para isso. E é importante que esse controle e esse monitoramento ele aconteça constantemente, inclusive com a participação de quem está na produção, para viabilizar mais ainda essa técnica de controle de qualidade. Tá? Então o controle acontece. E aí, vamos ter o nosso produto, ou serviço na saída, ou o atendimento, ou o pagamento, ou as contribuições, os impostos, o treinamento, tudo isso que está saindo da nossa organização. E nós precisamos também, nessa saída, saber que aqui temos um controle também, ou um feedback, porque eu preciso saber se realmente o que está saindo é o que está planejado. Estava planejado fazer 10 bolos de chocolate e 2 de milho. E está saindo o quê? 10 de milho e 2... Opa, o negócio está errado. Né? Então, controle aí. O atendimento do cliente. O cliente queria a noiva lá, queria o bolo para a festa de casamento, para ser entregue na sexta-feira às 15 horas. Às 15 horas, porque a festa vai acontecer, não sei o quê. Não. Né? E aí? Esse bolo de casamento não está saindo no horário certo? O que está acontecendo? Então, esse aí é outro ponto. E veja aqui eu coloquei propositalmente para vocês. Né? Veja aqui os nossos quadros aqui. Né? Esse quadro aí meio amadeirado, ele está circundado por uma linha preta e ela é toda pontilhada. Veja que tanto na saída, como no processamento, como nas entradas, também as linhas são pontilhadas. Essas linhas pontilhadas é para dar a entender para vocês que aí há um processo de passagem, das interferências, do meio ambiente externo, assim como entra lá na saída, no processo, na entrada, temos interferências externas acontecendo em todos os momentos. Então, está aqui essas linhas aqui pontilhadas. Professor, eu estou vendo que o senhor colocou aí nesses quadrinhos amarelos aí, que botou comunidade, governo, essas coisas aí. O senhor não colocou a linha pontilhada. Então, eles são sistema fechado? Não. Eu coloquei assim, essa linha fechada, do fornecedores, financeiros e tudo mais, porque aqui o relevante para nós é a nossa organização e não esses outros lá. Tá? O foco aqui nosso está na nossa organização e não nesses outros entes. Tá? Mas esses outros entes também, eles têm o seu processo de intercâmbio também com os demais. Tá? Assim, nós podemos dizer que as organizações são sistemas abertos e como características desse sistema, nós temos algumas exigências e adequações. E aí precisamos conhecer um pouco mais o que é homeostasia
e adaptabilidade, sinergia e entropia. A homeostase, pessoal, aqui, esse conceito vem lá também da biologia, tá? E da química. Se vocês pegarem, por exemplo, sal num pedaço de carne e colocar sal, vamos dizer, e deixar por um determinado tempo, esse sal, ele vai entranhar na carne, vai ter uma homeostase e vai se distribuir para tudo mais. É a mesma coisa se você pegar uma ameba e a ameba vai também fazer uma troca com o meio ambiente. E aqui é nesse momento em que ocorre um equilíbrio de sistema, que mantém esse sistema. Então, esse equilíbrio é a homeostase. E nós temos aqui também a nossa adaptabilidade. E aqui é quando ocorrem mudanças, né, das funções ambientais, e são exigências novas que acontecem nas organizações, e essas mudanças provocam agitações no nosso sistema, e essas mudanças é o que garante a individualidade e adaptabilidade ao meio ambiente. Então, aqui é onde se muda. Ô, professor, como é que é isso? Imagina só na década de 60, né, praticamente poucas organizações trabalhavam com sistemas informatizados, e de repente o mercado, né, internet, computadores, sistemas informatizados, todas as empresas precisaram mudar para se adaptar a essas novas exigências, do mercado. Então, aquelas empresas que operavam totalmente com aspectos todos manuais, acabaram tendo que se adaptar à nova regra, e aquelas que não se adaptaram foram extintas. Boa tarde aí para a turma de Queimada Nova. Boa tarde aí a turma de Francinópolis também, acompanhando a gente. Landry Salles, Joca Marques, né? É isso aí, né? Baixa Grande do Ribeiro também, boa tarde para vocês. Então, vimos aqui a homeostase que se busca o equilíbrio e adaptabilidade que busca estar sempre em processo de mudança. E assim, nós podemos também entender agora que outro aspecto relevante é a sinergia. E aqui, quando nós falamos de sinergia, pessoal, nós não falamos de sistema que tem todos os órgãos, temos o sistema, a área financeira, a contabilidade, a produção, o marketing, as vendas, todas, não tem? Tem. E também, falamos também do corpo humano, em que tem seus órgãos, e a atuação em equipe é que proporciona, essas várias órgãos, várias funções dentro das organizações, e que trabalhando de forma conjunto, essas organizações conseguem ter o efeito sinérgico, ou seja, amplia e potencializa os seus resultados, e assim nós podemos utilizar um conceito lá, buscar um conceito de matemática, mas só que esse conceito de matemática, quando nós trazemos ele para o efeito sinérgico, a soma das partes, ou seja, somando 2 mais 2, não é 4, e sim 5, ou mais. É a capacidade que tem esse efeito de ser mais produtivo e potencializado. Mas também temos a nossa entropia, e aí a entropia, ela atrapalha. Esse aí, pessoal, são conceitos que está vindo, essa entropia está vindo conceito lá da biologia, e da química. A entropia, nós vamos ver que nós temos sempre perda de energia, e a informação, e esse sistema pode entrar em exaustão. É aquela organização que não tem status quo lá, ela pode entrar em extensão. E aqui nós vamos ver que as partes, a soma das partes individualizadas, ou seja, o trabalhar em grupo e não em equipe, a soma das partes. Agora voltamos para a matemática e vai ser 4. E isso aqui gera uma perda negativa. Então gera uma perda negativa. E assim, nós temos que a sinergia mostra um resultado maior do que a soma de suas partes, e a entropia mostra um resultado menor. E assim, nós podemos dizer que a sinergia proporciona lucro, vamos até botar de outra cor, a sinergia proporciona lucro, e já
a entropia, ela proporciona prejuízo, já que ela perde energia e tudo mais. É aquela organização que fica parada no tempo, que todo mundo quer trabalhar só de forma individual e essas coisas assim, tá? Assim, vamos agora também trabalhar com vocês nos sistemas, organizações como sistemas sociais. E nesse conceito de sistema aberto e aplicável às organizações, nós vamos ter que as organizações sociais, elas mantêm um sistema social, mantém uma dinâmica interação com o seu meio ambiente. E essa interação ela ocorre com quem? Olha aqui, com clientes, né? Com fornecedores, com agências reguladoras, concorrentes, órgãos do governo e outros agentes externos. Veja que a nossa organização ela também tem todo um processo de interação aí, é como um sistema social, ela interage com a sociedade, clientes e tudo mais. E nessa interação, as nossas organizações, elas influenciam e recebem influências do ambiente em que elas estão. Como assim, professor, que influencia? Veja só, a nova tecnologia que foi descoberta lá, num tempo passado, dos computadores, dos sistemas informatizados, elas proporcionaram o quê? Proporcionaram às empresas a possibilidade de informatizar mediante a influência que elas exerceram sobre as organizações. Mas mesmo assim, essas organizações também influenciaram esse ambiente, aqueles produtores de sistemas informatizados e tudo mais. Veja exemplo aí, a IBM naquela época, na década, antes de começar os microcomputadores, as organizações deveriam trabalhar sempre com mainframe. Mainframe, pessoal, são grandes computadores de grande porte para grandes organizações. Mas veja que a descoberta aí, o meio ambiente produziu os microcomputadores e hoje são esparramados muitos microcomputadores por aí afora, né? E veja que esse interrelacionamento ocorre influenciando também, tanto com os nossos fornecedores e tal, e está sempre em harmonia com todos eles, tá? Pessoal, vamos dar uma pausa nessa aula e volto com vocês daqui a pouquinho, né? Para na próxima aula a gente dar seguimento a esses assuntos, tá bom? Rapidinho estamos de volta.